Paz seja convosco. Abre as vossas Bíblias no Salmo 64. Amém. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor Jesus. Gratidão a Deus por tudo. Ouve, ó Deus, a minha voz, a minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me da conspiração do mal e do tumulto dos que praticam iniquidade. Quem que afiaram as suas línguas com espada, armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de que atirarem em um lugar oculto ao que íntegro, dispararam sobre ele repentinamente e não temem. Firma-se o mau intento, fala de amar laços secretamente, dizem: quem os verá? Anda inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, ambos, o íntimo pensamento de cada um deles, o coração são profundos, mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmo. Todos aqueles que o vieram fugiram, e todos os homens temerão, anunciarão as obras de Deus, considerarão prudentemente os seus feitos dele. O justo se alegrará no Senhor, confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Glória a Deus, aleluia. Muito grata, em nome do Senhor Jesus, por tudo, pelas bênçãos, pelas maravilhas, pelos livramentos, pela cura, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, a minha vida, Senhor, diante do Teu altar, quero Te louvar, Te agradecer por tudo hoje, por cada um que aqui está, Senhor, pelos dias de semana, pelo alimento, por tudo, Senhor, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, porque, Pai amado, Pai querido, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor nunca nos abandona, Senhor Jesus, o Senhor nunca nos abandona. São muitas pessoas que Te deixam, mas o Senhor nunca nos deixa. Abençoa, Senhor Jesus, o culto, a palavra, os irmãos, aqueles que não vieram. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a cidade de Silvianópolis, ó Pai, visita os hospitais, visita as pessoas necessitadas, doentes, ó Pai. Salva, Senhor Jesus, a juventude, traz eles para a Tua presença, Senhor, tira todo laço, toda a prisão, tudo aquilo que o inimigo tem se levantado para acabar com a vida dos jovens, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, cada família que aqui está, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo mesmo, Pai, sou grato. Eu Te amo de coração, eu Te adoro, Jesus, preciso muito de Ti. As palmas louvam ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que a paz esteja convosco, amém? Vamos louvar o Senhor, então? Vem me visitar hoje aqui. Vamos pedir.
Quero conhecer mais de ti. Yeah. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo mundo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Vamos pedir, igreja. Eu quero conhecer mais de ti. Yeah. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Vamos lá, igreja! Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo mundo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo mundo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Uou, 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 uou. Vamos lá, igreja. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vamos lá! Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vem, Senhor! Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo mundo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver o quê? Faz meu coração, faz meu coração, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um
novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aplauda Ele bem forte, glória a Deus. Me prostro diante de ti, eu me rendo diante de ti, eu te exalto, eu te amo, tu és minha vida, meu Senhor. Eu te quero mais essa noite, digo pra Ele. Eu te quero mais. Eu te quero mais. Eu te quero mais. Ei! És tudo para mim, tu és a luz para o meu caminho, tu és o alfa e ômega, o princípio e o fim, Jesus, nome sobre todo nome. Entrego-me a ti, entrego-me a ti, meu Senhor. Entrego-me a ti, entrego-me a ti, entrego-me a ti, meu Senhor, meu Salvador. Os meus caminhos em tuas mãos estão. Toma-me em tuas mãos, toma-me em tuas mãos. Cumpra o teu querer, a tua vontade em mim. Vamos lá! Entrego-me a ti, entrego-me a ti, entrego-me a ti, meu Senhor. Entrego-me a ti, entrego-me a ti, entrego-me a ti, meu Senhor, meu resgatador. Tudo é teu, tudo é teu, meu Senhor, meu resgatador. Tudo é teu, tudo é teu, meu Senhor. Será que você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, recebe o nosso louvor, Deus. Glória a Deus, amém? Irmãos queridos e amados, paz seja convosco, aleluia. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura na mão teu dízimo, a tua oferta, nós vamos apresentar ao Senhor, como sempre fazemos, né? Dando sempre a Ele toda a honra, toda a glória, né? Fazendo tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e Pai,
Nesse momento queremos consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas dessa noite. Que o Senhor possa, meu Deus, como está escrito na tua palavra, abrir a janela do céu sobre a vida, Senhor, do dizimista, onde o Senhor diz que vai abrir a janela do céu, vai repreender o devorador, e essa pessoa, meu Deus, com certeza vai emprestar, não vai tomar emprestado, porque a bênção do Senhor vai estar sobre a vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa. Da mesma forma, meu Deus, eu oro pelas ofertas. Aqueles que vão ofertar, é como sempre eu digo, é uma semente que se semeia numa boa terra, e essa boa terra é o Evangelho, é esse ministério. Então que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um, abundantemente, com boa medida, recalcada, transbordante, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos, consagramos ao Senhor dízimos e ofertas e colocamos na tua presença. Amém e amém, Senhor, e amém. Amém? Você que vai dizimar ou ofertar, meu irmão, pode fazer no nome de Jesus. E você abre comigo a sua Bíblia aí em Romanos 1, versículo 16. Glória a Deus. Romanos 1, versículo 16. Glória a Deus, aleluia. Amém? Romanos 1, 16. Olha o que Paulo disse. Olha lá, está dizendo assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Querido Deus e Pai, nesse momento, meu Deus, coloco a minha vida na tua presença, no teu altar. Usa-me, fala por meio da minha boca aquilo que o Senhor tem para falar, para nos ensinar essa noite, por meio da tua palavra, que é a verdade, para que nós possamos, como teu povo, como tua igreja, Senhor, aprender do Senhor, aprender, ó Deus, cada dia mais com a tua palavra, com teus ensinamentos, para que possamos viver pela fé, ó Deus, porque somos gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor já fez por nós um dia, através de enviar o seu Filho naquela cruz do Calvário para nos salvar, e somos salvos pela pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Então oramos e colocamos na tua presença este momento, ó Deus. Me usa para a glória e para a honra do teu nome. Amém e amém. Amém? Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele deixa bastante claro aqui, por meio desse versículo, aonde ele diz assim claramente: porque, primeiro, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha de dizer que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para transformar, para mudar, para salvar vida, para salvar pessoas. Então o primeiro ponto dele que diz: eu não me envergonho do Evangelho. O segundo ponto que ele coloca aqui também é muito bastante claro. Por que ele não envergonha do Evangelho? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então qual é o meio do homem alcançar a salvação da sua vida? É por meio de conhecer o Evangelho de Cristo, o Evangelho da verdade, o Evangelho que sempre foi anunciado, não é verdade? E que por ele multidões, homens e mulheres, tiveram suas vidas transformadas, suas vidas mudadas, porque tiveram um encontro verdadeiro com Deus, e também, além de ter a sua vida mudada, o Evangelho sendo o poder de Deus para transformar a vida do homem, e é Ele também que pode salvar a nossa vida, a nossa alma, da condenação eterna, porque sabemos bastante claro, né, que um dia todos teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta, e se as nossas vestes, né, elas não estiverem brancas, lavadas pelo sangue de Cristo, nós certamente sofreremos a maior perca da vida, que é a perca da salvação, a perca da alma. Mas o Evangelho está aí, a verdade do Evangelho está aí, ela tem sido pregada, tem sido anunciada, e ela tem transformado vida, tanto no tempo passado como agora. Eu coloquei aqui 4 pessoas que tiveram suas vidas mudadas,
transformadas, porque verdadeiramente tiveram um encontro com Cristo. A vida de cada uma é diferente da outra. Assim é hoje, né? Os problemas de um não é o problema do outro, a luta de um não é o problema não é a luta do outro, a situação que um está vivendo e enfrentando não é a que o outro está vivendo ou enfrentando, mas todos, no final, precisam de Deus para mudar, para transformar a sua vida, para se libertar daquela escravidão ou daquela situação. Primeiramente, nós temos aqui em Lucas 8, abre comigo aí, Marília, Lucas 8, versículo 2, que fala de uma mulher, eu coloquei aqui 4 pessoas que tiveram suas vidas mudadas. O primeiro aqui, Maria Madalena, lá comigo, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então veja bem, a vida dessa mulher, antes de conhecer Jesus, e depois, vamos lá? Pode seguir, Marília. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que serviam com os seus bens. Agora pula comigo, por favor, aí em Marcos 16:9, que também faz parte dessa pregação. Marcos 16:9. Essa mulher foi liberta dos demônios ao ter um encontro com Jesus, ao ouvir a sua palavra. Olha aqui Marcos, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então veja bem uma coisa, como era a vida daquela mulher? Atormentada, angustiada, triste, porque já pensou, uma pessoa que ela é atormentada por um espírito maligno, ela não tem paz, ela não tem alegria, e alguns dizem que ela era prostituta, não sei, a Bíblia não fala sobre esse ponto, né, da qual Jesus expulsou esses 7 demônios, mas como que a vida dessa mulher mudou? Por que a vida dela mudou? Porque ela ouviu a palavra do Evangelho, porque ela ouviu a pregação de Jesus, ela creu, e ela confiou, e a vida dela foi mudada. Esse mesmo poder do Evangelho, de mudar, de transformar vida, de transformar pessoas, ainda é tão poderoso como naquele dia, há 2000 anos atrás. A única questão que o homem precisa dar ouvido, estar atento e entender que Deus pode mudar a vida dele, tirar da situação que está, do problema que está, da escravidão que está, e fazer dessa pessoa uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, que agora vai andar de cabeça erguida em novidade de vida. Então a vida de Maria Madalena era uma, até encontrar Jesus, mas depois que ela encontrou Jesus, é interessante que ela passou a seguir o Senhor e servir o Senhor, e a Bíblia está dizendo ali que ela fazia parte com as mulheres ricas, aquelas mulheres que ajudavam no ministério do Senhor Jesus Cristo, elas apoiavam financeiramente o ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas olha ali, deixa eu dar ali, olha lá. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro aqui agora a Maria Madalena. Mas por que essa mulher estava na cena? Por que ela estava ali? Porque lá atrás a vida dela foi mudada. Ela teve um encontro com Jesus Cristo e a vida dela foi transformada. E ela parou de seguir Jesus. Ela parou de procurar Jesus. Ela parou, depois que ela teve a vida dela mudada, transformada, ela disse assim: tchau, Senhor, estou indo embora, não preciso mais, estou livre, estou liberto. Isso é o maior mal que existe nos dias de hoje. É as pessoas que são curadas, que são libertadas, que são salvas e que às vezes são até batizadas, né? Só que depois elas esquecem do passado da vida dela e voltam, nem voltam para a igreja, nem para a igreja não voltam mais. São ingratos para com Deus, não são ingratos para com o pastor, não são ingratos para com a igreja, são ingratos primeiramente para com Deus, porque quem faz toda a obra na vida do homem, quem transforma, quem muda, quem tem o poder de mudar e transformar, é o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Maria Madalena, o que? Ela, estou liberta, estou transformada, não preciso mais de Jesus, não, ela seguiu firme, servindo ao Senhor. Amém? Outro homem dentro das Escrituras, que está aqui em Marcos 5,
do 1 ao 8, vamos lá comigo? É o endemoniado de Gadareno. Olha só, a vida desse homem, quem era ele, e após a sua ser libertado, olha o que Jesus fez na vida dele. Marcos 5, do 1 ao 8. Aleluia, glória a Deus. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada onde? Nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse, aí o demônio está falando, né? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Veja bem, o endemoniado de Gadareno, este homem era escravo do quê? Do diabo, andava nu. Depois você continua lendo ali todo o texto, né? Andava nu, andando pelos sepulcros, cheio de demônios, e todo mundo tinha medo dele. Jesus vai até ele e o liberta. Aquele homem ficou curado. Depois que ele ficou liberto, ele queria seguir Jesus, mas Jesus lhe disse, vai para a tua casa, fala do amor de Deus para tua família e teus vizinhos. Vamos lá comigo agora no versículo 18, 19 e 20, Maria. Versículo 18, 19 e 20. Aleluia. E entrando Jesus no barco, rogava ali o endemoniado, né? O que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes qual grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Olha 20, e ele fez o quê? E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis, qual grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então é a diferença. A Bíblia não diz uma coisa? Vereis o homem que é agora, e verá o amanhã. Esse homem, que vida tinha ele? Maria Madalena tinha 7 filhos, demônio nela. E quando Jesus a libertou, ela teve a vida transformada e seguiu Jesus. Esse homem tinha uma legião, aproximadamente 6.000 demônios num homem só. Uma legião de demônios que ninguém podia com aquele homem, nem corrente nas mãos, nem cadeia, nem corda. Era um homem desesperado, angustiado, que andava pelo sepulcro, gritando pelos montes, desesperado, sem paz, sem alegria na vida. Aqui conta aquilo que a Bíblia disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Embora dito que não era, o pastor fala que dia, né? Quer dizer isso, mas a Bíblia, a gente crê claramente que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E como ele faz isso na vida de uma pessoa? Quando ele pega uma pessoa, coloca um demônio nela, na vida dela, pode ser um demônio de vício, pode ser um demônio de prostituição, pode ser um demônio, seja qual for, de doença. Então ele acaba escravizando uma pessoa, colocando nele um espírito imundo. Por que você vê pessoas que vão no médico? Trata, toma remédio, faz exames, faz radiografias,
isso, faz aquilo, e a vida dela não muda. Ela está sempre doente, gastando, não é verdade? Vende até o que tem para se tratar, ela não consegue se libertar daquela situação. Automaticamente, quando a doença é física, eu penso, né, minha forma de pensar, quando a doença é física, o remédio vai causar uma solução, mas quando vai trazer a solução, mas quando a enfermidade, o problema, ela é espiritual, somente Deus, somente o nome do Senhor Jesus Cristo, que foi exaltado acima de todo nome, é que o espírito imundo obedece, que a doença obedece, que o mal obedece. Porque o nome de Jesus é o nome que tem poder. Então, quando Jesus vai, olha, Jesus saiu do lugar que ele estava, foi do outro lado. Porque lá, certamente, ele sabia que tinha um homem atormentado, um homem que estava sofrendo, que estava sendo escravo do inimigo, do diabo. E Jesus, então, quando ele chega, aquele homem vê Jesus, ele já diz assim: os demônios que estavam dentro, por que vieste nos atormentar? Antes do tempo, Jesus. Tem uma outra passagem que o demônio diz assim: bem sei que tu és o Santo de Deus. Então ele vê uma coisa, aquele homem, naquele momento, quando Jesus manda aquele espírito imundo sair dele, e a palavra diz mais, né? Diz que os demônios pediram permissão para entrar onde? Nos corpos. Demônios sempre procuram um corpo. Os espíritos malignos sempre procuram o corpo de alguém, ou até mesmo o corpo de um animal, para que eles possam se acomodar ou no corpo de uma pessoa, ou no corpo de um animal, para que ele possa se encostar. Então o que acontece? Jesus deu a permissão, só que quando eles entraram nos corpos, os próprios corpos, não é verdade, que estavam ali, a Bíblia diz que eles saíram numa carreira, e todos se lançaram dentro do mar, preferiram morrer os próprios porcos do que ter na vida deles um demônio. Então você pensa o estrago que o mal faz na pessoa. Quando a pessoa que comete besteira na vida, e depois que fez uma besteira diz assim, quando ele cai em si, por que eu fiz isso? Se ele matou, se ele roubou, se ele estuprou, se ele fez um monte de coisa, depois ele vai parar, aquele espírito sai dele, que ele volta em si, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Ele foi tomado por uma força maligna, e aquele mal então o induziu ele a uma situação, porque, entenda o que eu vou dizer para você, o diabo detesta o ser humano, ele detesta a criação de Deus, mas glória a Deus, que Jesus então liberta aquele homem, e a gratidão que aquele homem agora tinha por Jesus, queria segui-lo. Quando Jesus entra no barco para voltar para o outro lado, ele então vai até o barco, e queria entrar no barco e passar do outro lado para seguir Jesus. Gratidão, reconhecimento, ser grato a Deus por aquilo que Deus fez na nossa vida, é um princípio que nós temos que trazer dentro de nós, porque aquele que é grato a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida dele, nunca desvia, nunca abandona o Senhor, porque ele traz em si uma coisa que chama gratidão, é grato ao Senhor. Quando ele lembra do passado, quando lembra da vida dele, do tempo o passado, da escravidão, do que praticava, do que fazia, e agora é livre, então essa pessoa é grata ao Senhor, essa pessoa nunca vai abandonar o Senhor. Então o que aconteceu com aquele, o que Jesus falou para aquele homem? Não, volta para a tua casa, vai para a tua família, e ali na tua casa, junto à tua família, você vai pregar para todo mundo, você vai dizer do amor de Deus para eles, o que Deus, como Deus teve misericórdia de ti. O que a Bíblia diz? Que ele foi, e quando chegou na cidade, já começou a anunciar para todo mundo, já começou a contar, já começou a falar, porque certamente todo mundo conhecia aquele homem. Aquele homem era conhecido na cidade, aquele homem era conhecido ali, porque a Bíblia não diz que ele vivia no sepulcro, nos montes, clamando, se cortando, ele próprio destruindo a sua própria vida, e não tinha quem amansasse ele. O que diz a Bíblia ali? E não tinha quem amansasse aquele homem, não tinha alguma coisa que fizesse para que aquele homem ficasse calmo, não tinha.
Então todo mundo conhecia a história do gadareno, daquele homem. E aquele homem agora, depois de ser libertado, depois de ter vestido roupa, depois de ser uma nova pessoa, aquele homem agora sai anunciando a salvação e a vida eterna, falando do amor de Deus, falando de Jesus, falando do que o Senhor fez por ele. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos testemunhado na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, o que o Senhor tem feito em nossa vida? O que o Senhor nos manda? Ir de pregar o Evangelho. E o que aquele homem foi fazer? Pregar o Evangelho, falar do amor de Deus que pode mudar e transformar a vida. O que mais nós temos de bom para oferecer para uma pessoa, a não ser a palavra de Deus, a não ser o amor de Deus, a não ser anunciar para ela que Jesus Cristo salva, cura, liberta e transforma. Tem alguma coisa melhor que nós temos para dar para alguém do que isso? Jesus te ama. Jesus pode mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua vida. Se você crê, Deus vai mudar, transformar a tua vida, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Não importa o teu passado, não importa o quanto você sofreu, não importa o que você fez até mesmo, não importa o que você passou. O que importa é a partir desse momento, se você entregar a tua vida para Ele, se você confiar nele, a tua história vai ser mudada. É isso que nós, como igreja, temos que fazer, né? Olha aqui, a vida de um outro homem, que teve a sua vida mudada, transformada, porque também teve um encontro com Jesus. Vamos comigo lá? Em Lucas 19, 8 e 9. Lucas 8 e 9. Olha ali, depois você leu o capítulo inteiro, e disse assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Olha aqui uma coisa, Zaqueu, o chamado publicano, cobrador de imposto, conhecido na cidade, odiado pelos judeus, porque trabalhava para o governo cobrando imposto, e era desonesto. Mas depois que teve um encontro com Jesus, teve sua vida mudada, pois sua conversão foi verdadeira. Não há uma conversão verdadeira sem mudar os atos e atitude. Ele não poderia aceitar Jesus e continuar fazendo as mesmas coisas. Quem era Zaqueu? Um homem importante, um auditor da Receita Federal daquela época, um grande homem que cobrava imposto para o governo romano. Só que ele era odiado pelo seu povo, pelos judeus, porque ele não era um homem honesto, ele era um homem desonesto. Além de tudo, cobrava imposto mais caro das pessoas para ficar para ele. Até que um dia, este homem viu falar de Jesus, que Jesus certamente ia passar por aquele lugar, perto da onde ele morava. Ele então faz uma coisa, a Bíblia diz que ele era baixinho, ele não era um homem alto, ele era baixo. Ele então saiu correndo. Olha, quando a palavra de Deus começa a mover o coração de uma pessoa, aquilo que eu sempre tenho falado, não há conversão se o Espírito Santo não mover o coração de um homem. E naquele momento, quando o Espírito Santo já está trabalhando no coração de Zaqueu, né? Ele então toma uma atitude de sair correndo, e na frente de Jesus, porque sabia que Jesus iria passar naquele local, ele sobe em cima de uma árvore, porque ele queria ver Jesus passar ali, ele queria conhecer Jesus.
mas talvez, quem sabe, por ser odiado pelos outros, ou então, quem sabe, por ser baixinho, no meio da multidão ele não iria conseguir ver Jesus, e também, como eu disse, porque ele era odiado, as pessoas não gostavam dele pela desonestidade dele. Ele então toma essa atitude de subir em cima de uma árvore. É o que a Bíblia fala, né? Vinde como está. Vinde como está. A porta da igreja, ela está sempre aberta para receber o homem e a mulher na condição que ela tiver e que quiser vir servir o Senhor. E quando Jesus ia passando logo debaixo ali daquela árvore, Jesus então diz: Zaqueu, como nada está oculto aos olhos do Senhor, Jesus então diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, a curiosidade dele, de querer conhecer Jesus, de subir em cima de uma árvore, o esforço que ele fez para aquilo que Jesus disse: agora eu vou na tua casa. Ele nem ofereceu para Jesus ir. Jesus disse: eu hoje vou pousar em tua casa. E certamente quando Jesus chega na casa dele, ele faz um banquete. E ali, eles estavam na mesa, e Jesus certamente pregando, falando do amor de Deus. Ele levanta a palavra de Deus. O intuito dela é tocar o coração do homem, mexer com o homem, mostrar para o homem, mostrar para nós, mostrar para mim, mostrar para você o quanto nós somos falhos e o quanto nós precisamos dele. Jesus é aquele que nunca despreza ninguém. Deus nunca despreza ninguém. Então aquele homem, ao ouvir a palavra do Senhor ali, por conta própria, porque a palavra do Senhor causa no homem arrependimento, a palavra do Senhor causa na vida do pecador arrependimento, mostrando para nós, para o ser humano, quem ele é de fato e de verdade, porque a Bíblia diz que o homem é pó, que o homem precisa de Deus, que ele é pó. A nossa vida é como uma fumaça que aparece e desaparece. Por mais que o homem tenha glória, tenha fama, tenha poder, ele é pó. Sua vida passa rápida, e se ele for consumido no pecado, destruir a sua vida no pecado, ele terá uma eternidade de sofrimento. Mas a verdade do Evangelho liberta o ser humano, transforma a vida do homem, muda a vida da pessoa. Então Zaqueu se levanta, e sem que Jesus dissesse nada para ele, ele toma uma atitude, e ele diz assim: olha, o que eu roubei, o que eu defraudei alguém, eu vou devolver tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu tomei da pessoa que não era meu, eu vou devolver para essas pessoas. E quando Jesus ouve aquilo, Jesus então disse: hoje veio salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Aqui eu faço uma colocação entre o jovem rico. O jovem rico foi até Jesus se gabando e diz assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus então disse para ele: olha aqui, você conhece os mandamentos? Conheço. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. Ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde que eu sou jovem eu faço isso. Mas Jesus, que conhece o homem não apenas nas suas palavras, mas aquilo que está dentro dele, diz para ele: olha, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem e segue, e terás um tesouro no céu. Essa palavra soou de uma certa forma no ouvido daquele homem muito mal, porque a Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades, e ele então saiu triste e angustiado. Agora, por que para Zaqueu Jesus não foi preciso dizer nada?
Por que para Zaqueu Jesus disse para ele: vai, devolve o que você roubou? Não, simplesmente que quando há uma verdade no coração do homem, e o Senhor conhece o coração do homem, sabe que aquele homem, que a conversão do homem de verdade leva o homem ao arrependimento, porque conversão verdadeira leva o homem ao arrependimento. O que eu coloquei aqui? Mas depois que teve um encontro com Jesus, teve a sua vida mudada, pois sua conversão foi verdadeira. Não há uma conversão verdadeira sem mudar os atos e atitude. Ele não poderia aceitar Jesus e continuar fazendo a mesma coisa, não poderia. Eu aceito Jesus, mas vou continuar roubando, vou continuar defraudando, vou continuar mentindo, vou continuar adulterando, vou continuar fazendo tudo errado. Não, não poderia. Então, ali nasceu uma conversão verdadeira, que não foi preciso Jesus dizer para ele: olha, desfaça do que você fez errado. Não, ele próprio tomou uma decisão: eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei. O jovem rico, não, porque o coração dele estava carregado, o coração do jovem rico, do religioso, estava carregado, sabe, de amor por as suas terras, amor pelo seu dinheiro, amor por aquilo que ele tinha. Ele amava mais os bens dele do que amava a Deus. Então por isso a palavra soou no ouvido dele como assim uma coisa que não lhe agradou. Mas aqui voltando para o gadareno, aquele homem foi para sua casa e foi falar do amor de Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Vocês serão minhas testemunhas. Foi o que Jesus falou? Vocês vão ficar em Jerusalém, vão ser revestidos do poder de Deus, ou seja, vão ser batizados com o Espírito Santo, vão receber o Espírito Santo, e vocês vão ser minha testemunha. É isso que o Senhor quer, nós como igreja, que sejamos sua testemunha, que possamos falar para outros do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, que Ele perdoa, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele muda a pessoa, que levanta o caído, que traz ao homem sentido para a vida, que faz com que a pessoa verdadeiramente seja transformado ao ter um encontro com o Senhor. Amém? Um coração verdadeiro nasce após um verdadeiro arrependimento. Um coração verdadeiro nasce após um verdadeiro arrependimento. Amém? Glória a Deus. Vamos lá comigo, o quarto, que fala de um homem aqui também, que foi um grande perseguidor da igreja. Esse homem foi um homem que perseguiu a igreja de Cristo. Amém? Vamos lá comigo, Atos 1 ao 7, Atos 8, 1 ao 7, olha, vamos falar aqui de Saulo. E também Saulo, olha ali quem era esse homem. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, né? E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão não, pode pular só no 8, Marília, vai lá no versículo 8 agora, o 1 e o 8. Não, é o 7, estou enganado aqui, é o versículo 7, desculpa aí, versículo 7. Pois que o Espírito, não, pode deixar, só no 1 mesmo, tá bom ali, é o que eu queria falar. Então veja bem uma coisa, Saulo, que antes de conhecer Jesus, era um grande perseguidor da igreja, a ponto de prender os crentes, obrigando eles a blasfemar contra o nome de Cristo, consentiu na morte de vários cristãos. Esse homem, grande era a sua ira contra o Evangelho,
Um certo dia ele pediu autorização ao sacerdote para ir prender os crentes em Damasco, na Síria, mas no caminho ele teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada. O maior pregador da história do Evangelho. Atos 26, 9 e 11. Vamos lá comigo? Atos 26, 9 e 11. Glória a Deus. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. E que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. Quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Esse era o homem chamado Saulo, que era um homem totalmente contra o Evangelho. Um homem que perseguiu a igreja, um homem que perseguiu os cristãos, a ponto de dar o seu voto àqueles que o matavam, prendendo os crentes, tacando eles em prisões, fazendo eles blasfemarem do nome do Senhor Jesus. O que ele diz aqui? Até nas cidades circunvizinhas, ele os perseguia. Então Paulo era o quê? Um grande perseguidor do Evangelho, um grande perseguidor dos cristãos, um grande perseguidor de Cristo. Só que nesses feitos dele, a Bíblia diz que quando ele pediu carta ao sacerdote para ir a Damasco, para a capital da Síria, para prender os crentes que estavam lá, porque o Evangelho estava sendo pregado e estava crescendo naquela cidade. O Evangelho a igreja estava crescendo e estava multiplicando o número ali dos discípulos. E ele então, enfurecido contra a igreja de Cristo, contra o Senhor, ele então pega a carta do sacerdote e parte para lá. Só que no caminho, a Bíblia diz que esse homem teve um encontro com Jesus. Caindo ele, alguns falam do cavalo, mas a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, mas fala que ele caiu. Eu também acredito que deve ser do cavalo, porque ele não ia a pé para lá, né? De uma cidade para outra. Era o meio de transporte mais rápido que tinha naquela época, era o cavalo. Então provavelmente ele deveria estar a cavalo. E ele então, quando Jesus aparece para ele, em uma forte luz, ele cai do cavalo, fica como cego. Jesus diz para ele assim: Paulo, Saulo, Saulo, duro para ti recalcitar contra os agrilhões, Saulo, porque tu me persegues? Porque uma coisa eu quero que você fique sabendo: ai de quem levantar contra você, homem de Deus, mulher de Deus. Porque você não está afrontando o homem, mas está afrontando o próprio Deus. Então veja bem, ele agora vai para Damasco, fica cego durante 3 dias. Mas o que eu quero falar é da conversão deste homem, a mudança que houve na vida de Paulo a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo. Porque se nós tivermos um encontro com Cristo, mas a nossa vida não mudar, então não foi um encontro com Cristo, não houve conversão. Porque quando Jesus entra na nossa vida, é para mudar a nossa história, é para fazer do velho homem um novo homem, uma nova pessoa, para andar agora em novidade de vida. E Paulo, que era o perseguidor, aquele homem agora passa a ser perseguido por amor do Evangelho. Foi um homem que para mim é o maior dos apóstolos.
o homem que mais escreveu no Novo Testamento cartas e epístolas, o homem que mais pregou, que mais abriu igreja em toda parte da terra. Sabe de uma coisa? A pior coisa do crente, qual é? É quando ele é do mundo e ele tem uma coragem, para servir o mundo nas festas, na idolatria, nas bagunças, em tudo. Ou até mesmo alguns são grandes perseguidores contra a igreja, mas tem alguns que quando converte, de leão vira cordeiro, não faz nada, mas que morreu, converteu, morreu, se acomodou. Diferente de Paulo. Ele era um homem corajoso, ele lutava pela fé que ele tinha, ele acreditava que o evangelho era uma conspiração, era uma mentira, então ele batia contra o evangelho, porque ele acreditava que não era verdade, que Jesus era um impostor, que aqueles crentes, que aqueles apóstolos iam se acabar, pois tinham que perseguir e acabar com o cristianismo que estava nascendo naquela época. O homem tinha coragem de lutar. Agora pergunta para mim, depois da conversão dele, ele ficou trancado dentro de casa com medo do frio, com medo da chuva, com medo dos escribas, dos fariseus? De maneira nenhuma. A mesma coisa que aquele homem foi corajoso para perseguir o evangelho, ele foi corajoso, destemido para também pregar o evangelho, para falar do amor de Cristo. Conversão é isso. Conversão é o homem ser encorajado pelo Espírito Santo e fazer a obra, aquilo que Deus lhe confiou, aquilo que Deus lhe chamou. Então Paulo não deu um passo atrás, não mudou do homem que ele era. Ele pregou para reis, ele pregou para governadores, ele pregou em toda parte. Como ele disse assim: eu preguei para sábio, eu preguei para sábios, eu preguei para tolo. Ele pregou para todo mundo, porque ele tinha coragem. O mesmo homem que Paulo era lá para perseguir a igreja, ele agora era o mesmo homem para anunciar o amor de Cristo ao mundo. Por isso ele pregou, por isso que a Bíblia diz que Paulo pregou no mundo. Olha aqui, meu irmão, Paulo pregou no mundo inteiro daquela época, em todas as cidades. Paulo pregou, Paulo abriu igreja. O homem tinha coragem, e os crentes de hoje não tem nem coragem para vir para a igreja, às vezes, nem coragem para vir para a igreja. Imagina se nós vivêssemos no tempo de Paulo. A pessoa, naquela época que pregou o evangelho, andava a pé, andava de barco, de navio, de um país para o outro, não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada. E aquele homem pregou no mundo inteiro naquela época. Pegou no mundo inteiro. Só você pegar o mapa daquela época, você vê quantas cidades aquele cara pregou. E olha que ele não pregou uma vez só não, ele voltou. Acho que teve lugar que ele veio, levantou a igreja, foi para outro lugar, depois voltou na outra viagem para visitar aquela igreja, passava em outras igrejas, colocando ali pastores, líderes, para que continuasse ali a sua obra. O evangelho é isso, mas o evangelho depende de coragem. O evangelho depende de homens e de mulheres que tenham coragem de levar adiante aquilo que crerem, aquilo que confiam, aquilo que acreditam. Tem perseguição, tem luta? Tem. Mas e aí, Paulo parou por causa disso? Os apóstolos pararam por causa de perseguição, de luta? Nunca pararam. Sempre seguiram em frente. Então, em nome de Jesus, que o Senhor desperte em nós esse mesmo amor pelo nome dEle, pela palavra dEle,
e pelas almas que estão lá fora, que tanto precisam ouvir a pregação do Evangelho, porque somente é por meio do Evangelho, que é o poder de Deus, é que o homem será salvo. Não é por outro meio, não tem outro meio, não tem outra forma. E quem tem que fazer isso? A igreja do Senhor. Nós, como povo dele, chamado, escolhido. Se ele nos chamou, confiou em nós um ministério, nos deu um ministério, é porque certamente ele confia em nós e quer que nós vamos anunciar o nome dele, anunciar a sua verdade. Agora vai depender muito de nós, né? Deixa eu colocar uma coisa aqui. Colossenses 1,13. Olha ali. Colossenses 1,13. Olha ali. O qual nos tirou. Olha o que o Senhor fez. Paulo disse: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Da onde que o Senhor quer tirar o homem? Da potestade das trevas. É lá que o inimigo segue, é lá que o inimigo destrói, é lá que o inimigo acaba com a vida do ser humano. Mas o que é o Evangelho? Tirar das trevas e trazer para a luz. Amém? Eu coloquei uma frase aqui que eu coloquei assim: o pecado é um verdadeiro mentiroso. Ele mente, engana você. Ele promete prazer, mas traz desgosto. Promete liberdade, mas traz escravidão. Promete vida, mas mata. O pecado é um laço mortal. Começa frágil, mas amarra a pessoa como se fosse uma corrente. Esse é o pecado, que engana, que leva o homem a se perder no prazer do pecado, na bebida, na droga, na prostituição, na avareza, numa série de coisas, do qual o diabo muitas das vezes apresenta para o homem como coisa de prazer, como coisa que lhe vai satisfazer a sua alma, mas é um laço, é uma enganação. E a pessoa, para ser livre desse laço, só Jesus. Só Jesus, com o seu sangue derramado naquela cruz, com a sua obra consumada naquela cruz, pode libertar e transformar o pecador. Então que nós não venhamos ceder ao pecado, que nós não venhamos deixar ser dominado pelo pecado, como é cantado aquele louvor, que tão de perto nos rodeia, mas que nós possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e de glória em glória, vencendo todo dia, em nome do Senhor Jesus. Assim como foi Maria Madalena, assim como foi o endemoniado de Gadareno, assim como foi Zaqueu, assim como foi Paulo, que todos tiveram uma história antes e tiveram uma história depois. A história nossa, todos nós também temos uma história do passado. O homem que éramos, a pessoa que éramos antes de conhecer Jesus, mas a história com Cristo agora é outra. Amém, gente? Você pode aplaudir Jesus então bem forte? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória.
há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O alto preço ele pagou, tão brevemente se entregou, por nossa redenção se deu, e o céu se abriu. Há poder no nome de Jesus. Vamos dizer, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu, o exército surgiu, o exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu, o exército surgiu, o exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Agora sim, ó. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, maldições, impedimentos são quebrados pelo nome, pelo nome. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu nasci apenas para amar.
E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.